Olá, galera! Sou a Amália Gaspi e no vídeo de hoje a gente vai procurar compreender melhor as Sagradas Escrituras. Você aí costuma ler a Bíblia? E se lê, compreende aquilo que está sendo dito? Deixe aí nos comentários. No vídeo de hoje, então, a gente vai procurar entender melhor as Sagradas Escrituras. Bom, a primeira coisa que a gente precisa para poder entender as Sagradas Escrituras é ter um olhar de fé. Porque a Bíblia ela não é um livro científico, não tem comprovações científicas daquilo que está sendo dito aqui na Bíblia. Portanto, a gente tem que olhar com um olhar de fé, porque ela alimenta a nossa fé. E uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que ela é feita por inspiração divina, coisa que eu expliquei no outro vídeo, que eu deixei o link aqui, só vocês acompanharem. E vai ajudar vocês a compreender. Então, ela sendo um livro de inspiração divina, você precisa... Então, ela já é um livro que é muito venerado pela igreja como o próprio corpo de Cristo, porque da mesma forma que Jesus Cristo está presente na Eucaristia, ele está presente também na sua palavra, nos comunicando a sua palavra, né? Sendo assim, ela é o quê? Palavra de Deus. Sendo palavra de Deus, ela nos alimenta. Imagina, se a gente ficasse um tempo aí sem comer, nós ficaríamos sem força, a gente não anda, não faz nada. Da mesma forma, o nosso combustível espiritual é as Sagradas Escrituras, junto com a Eucaristia, né? E ela também é nossa força. É ela que nos impulsiona na nossa caminhada, nos dá aquele vigor para poder buscar a santidade. Por isso é muito importante ler as Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras também, ela é viva. Portanto, ela... Já perceberam como os livros das Sagradas Escrituras, os textos, eles são atuais? Já percebeu a sua atualidade? Já percebeu como ela se encaixa perfeitamente no nosso cotidiano? Como ela fala pra gente? Com a gente? Pois bem, o que torna ela viva é o Espírito Santo de Deus que a torna viva e a traz para os nossos dias, para os nossos momentos. Portanto, é muito importante a gente ler as Sagradas Escrituras partindo do ponto pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos conduza. E ela também é uma carta escrita de Deus por nós. Quando a gente vai passar uma mensagem para alguém, a gente passa ela assim, fala da gente para os nossos amigos, para os nossos parentes. A gente fala da gente, fala que a gente considera que é relevante nosso ao outro. E também procura passar coisas boas, coisas positivas, que a gente pensa, que a gente coloca ali que vai contribuir com o outro. Portanto, Deus faz conosco a mesma coisa nas Sagradas Escrituras. Ele fala sobre si, se dá a conhecer a nós pelas Sagradas Escrituras e também passa ali um conteúdo, também passa ali sobre a nossa redenção, mostra o caminho da nossa redenção, o caminho que a gente tem que seguir para ser verdadeiramente feliz e se realizar plenamente, aquilo que contribui para a nossa realização plena, que é estar em Deus. E ela foi escrita ao seu tempo. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a Bíblia ela foi escrita dentro de um determinado tempo e a gente tem que compreendê-la dentro daquele tempo, né? Agora, entendendo essas coisas, vamos então à leitura. A leitura da bíblica a gente precisa ter em mente os seus dois sentidos. Um é o sentido literal, que é expressa nas palavras. Muitos estudiosos vão pegar uma palavrinha da Bíblia, procurar a origem dela, para dali tirar o sentido daquela passagem, daquela mensagem, daquela palavra naquele contexto. Então, esse é o trabalho dos exegetas. Eles fazem esse trabalho e depois transmitem aos outros os sentidos das escrituras, né? E um outro sentido é o sentido espiritual, que a gente vai procurar os acontecimentos, o que tem ali na Bíblia como sinais.
Uma das formas de compreender desse sentido espiritual é o sentido alegórico, que é você ter um sentido mais profundo de todo o fato, tudo que está sendo narrado ali nas Sagradas Escrituras. E um exemplo disso é o Mar Vermelho. O que acontece no Mar Vermelho, né? É o povo de Israel que é liberto da escravidão do Egito. Da mesma forma, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Olha só o sentido que tem, que a gente pode trazer das Sagradas Escrituras. E ele nos libertando do pecado deixou o batismo, que também é uma libertação do pecado. Esse pode ser o sentido alegórico do Mar Vermelho. Mas também tem o sentido moral, que a gente pode tirar das Sagradas Escrituras, que é aquele sentido que traz para a gente um comportamento, uma nova forma de se comportar, o comportamento que Deus quer para nós. A gente tira ali dos textos bíblicos coisas que possam ser incorporadas ao nosso comportamento. Esse seria o sentido moral dos textos sagrados. E temos também o sentido anagórico, que vai nos remeter à nossa vida futura, à eternidade. O que aquele texto nos remete sobre a vida eterna? Então ele também tem esse sentido, que a gente pode estar, ao ler as Sagradas Escrituras, pode estar atento. Uma atitude muito importante que a gente precisa ter ao ler os textos sagrados é o sentido dessa atitude orante. Como eu falei, né? Lê-la no sentido ali sob a ação do Espírito Santo, que ele vai nos mostrando o sentido das Sagradas Escrituras. E tendo sob a ação do Espírito Santo, a gente procura, então, a analogia da fé, procura a harmonia daquilo que está sendo revelado, porque ali tem uma certa harmonia que a gente procura compreender ao ler as Sagradas Escrituras. E é importante também lê-la na tradição e no magistério, coisa que eu falei também no vídeo que está aqui no link da descrição, e que eles seriam as nossas duas bases para nós podermos compreendermos as Sagradas Escrituras. Deus confiou ali à tradição e ao magistério o encargo de interpretar as Sagradas Escrituras e ser transmitido aos fiéis. Então a gente tem que ali a origem dessa busca. E também é importante termos atenção ao conteúdo, porque ali é uma unidade. O desígnio de Deus é um só, e ele está descrito aqui nas Sagradas Escrituras. A gente tem que buscar, nesse sentido, a unidade do desígnio de Deus, que se resume na nossa salvação. E a Bíblia também, ela está orientada para Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo, os Evangelhos falam de Cristo. Então, sempre que a gente for ler as Sagradas Escrituras, procurar compreender esse sentido da orientação dada a Cristo que os textos sagrados procuram ali passar. E ler também as Sagradas Escrituras como um todo, ou seja, prestar atenção no que o autor está querendo dizer. Como eu falei, no tempo, naquela época, que era comum naquela época, está presente ali. Está presente ali a cultura de quem escreveu, os gêneros literários, porque na Bíblia tem poesia, a gente tem narrações históricas, enfim, tem vários gêneros literários que a gente precisa compreendê-los para poder entender o que por trás desse gênero literário, por trás do modo de falar e narrar do autor sagrado, por trás da cultura, por trás que era comum naquela época, Deus quer transmitir a nós. Então, por isso é muito importante ter isso em mente, trazer isso em mente, compreender isso nas Sagradas Escrituras. Porque, afinal de contas, né, Deus fala na nossa língua.
Ele fala de maneira que nós podemos compreender. Portanto, esses elementos humanos das Sagradas Escrituras, eles são importantes para podermos entendermos o que Deus quer falar através deles. Tá certo? E então, entendendo tudo isso, agora vamos entender um pouco da estrutura das Sagradas Escrituras. A gente tem ali o Antigo Testamento, com 46 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Vamos lá. O que fala o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele nos mostra um Deus que é criador e sustentador do mundo. Como a gente vê ali em Gênesis, enfim. No Antigo Testamento, ele mostra no decorrer dos outros livros também como Deus vem conduzindo a história. É isso que o Antigo Testamento é um dos pontos do Antigo Testamento, né? Deus mostra também como guia e educador da humanidade, coisa que a gente vê nas etapas da revelação. Link de um outro vídeo que eu deixei aqui também, para vocês verem quais são as etapas da revelação, né? Deixei aqui também no link da descrição, né? Mostrando também essa pedagogia divina, que Deus vem aos poucos, vem educando a cada um de nós. E o conteúdo do Antigo Testamento, ele ainda é válido. Jesus Cristo, ele não, como ele mesmo diz, ele não veio abolir a lei, ele veio dar pleno cumprimento. No entanto, o Antigo Testamento, ele é prefiguração do Novo Testamento. Então, ele aponta para o Novo Testamento. E essa seria ali a importância do Antigo Testamento. Ele nos leva a compreender melhor a Cristo. Bom, entendendo o Antigo Testamento, agora a gente vamos procurar entender o Novo. É no Novo Testamento que estão os 4 evangelhos, o coração das Sagradas Escrituras, onde todo o Antigo Testamento apontava. A consumação de toda a revelação está em Cristo, que foi revelado nos evangelhos para cada um de nós. E ele passa por 3 etapas de formação. Primeiro é a vida e os ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez foram ensinamentos, foi o evangelho daquela época, transmitido oralmente e através das atitudes de Jesus. Segunda etapa foi a transmissão oral das Sagradas Escrituras, onde os apóstolos acolheram o que Jesus trouxe como ensinamento e transmitiu às demais gerações. E aí veio a tradição oral. Da tradição oral, aqueles que ouviam os apóstolos fizeram, então, inspirados por Deus, os 4 evangelhos. Daí temos, então, as Sagradas Escrituras. Aquilo que está a tradição escrita das Sagradas Escrituras, que é o que eu e você estamos tentando compreender aqui nesse vídeo. E os evangelhos, a gente pode perceber que não há uma uniformidade neles. Há fatos que um evangelista fala, o outro não. Um desenvolve mais, o outro menos. E, enfim, isso é porque depende da situação da igreja naquela época. Cada evangelista fala para um povo diferente. Portanto, ele usa uma linguagem e usa fatos e acontecimentos que vão atender às necessidades daquela igreja. Consequentemente, vão atender também às nossas necessidades, tá certo? Então, tendo em vista os 4 evangelhos, as Sagradas Escrituras também têm os Atos dos Apóstolos. Onde estão sendo narrados ali os primórdios da igreja, os primeiros passos da igreja, e também vão passar ali a ação do Espírito Santo, que conduz a sua igreja agora, nesse tempo, né? Tá tudo ali narrado nos Atos dos Apóstolos. E também tem as cartas apostólicas, onde cada escritor sagrado ele vai passar uma mensagem
para as igrejas, de acordo com as necessidades da igreja daquela época. Eles vão transmitir essas mensagens que é válida para nós também. No fundo, a gente pode acolher como mensagem para nós também. E então, tendo em vista isso aí, a gente tem que o Antigo Testamento ele é uma prefiguração do Novo Testamento. Ele aponta para o Novo Testamento. E o Novo Testamento é a realização do Antigo Testamento. Tudo que acontece no Novo é a realização daquilo que estava prefigurado no Antigo Testamento. Então, a gente lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, à luz da sua realização. E, ao mesmo tempo, a gente vai ler o Novo Testamento à luz daquilo que estão nas profecias no Antigo Testamento. E assim a gente pode... Esse esquema, ele vai nos ajudar a compreender melhor as Sagradas Escrituras. Com isso, galera, as Sagradas Escrituras, então, é a alma da teologia. Todo estudo teológico, ele surge das Sagradas Escrituras, graças à sua riqueza, porque ela é a fonte da revelação de Deus. Então, se a gente quer entender a Deus, recorramos às Sagradas Escrituras. Bom, gente, e é isso. Se você conseguiu compreender bem o que é Sagradas Escrituras, um pouco dela, então agora é só fazer a leitura das Sagradas Escrituras, para que possamos usufruir ali dos bons frutos que ela tem a nos reservar. Deixei aqui também no link da descrição um artigo para que vocês possam conhecer aí a vida de São Jerônimo. São Jerônimo foi ele quem traduziu a Bíblia do aramaico para o latim, que era a língua do povo na época dele. Então ele traduziu. E então, para vocês continuarem aí ligados nas Sagradas Escrituras, deixei aí um santo para que vocês possam conhecer. E aí, gostaram do vídeo? Aprenderam bastante sobre as Sagradas Escrituras? Então deixa aí seu like e compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com os parentes. Coloca naquele grupo de estudo sobre as Sagradas Escrituras que está procurando estudar a doutrina, as Sagradas Escrituras. Esse vídeo com certeza vai ajudar. Recomenda para aquele seu amigo, para aquele seu parente que tem muita dificuldade na leitura das Sagradas Escrituras ou que sai dizendo coisas aí que divergem do que o texto realmente quer dizer. Com certeza esse vídeo vai ajudar ele a compreender as Sagradas Escrituras. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal, ative os sininhos das notificações, né? Porque aí vai vir vídeos aí, ó, sobre mais pontos da doutrina católica, sobre o Apocalipse, sobre a história da igreja, sobre os santos, enfim. Serão vários e vários vídeos para te ajudar a compreender e a conhecer a doutrina católica e assim se lançar de vez nessa aventura de ser católico. Então se inscreva aí no canal, ative os sininhos das notificações, coloca lá em todas, né? Para você ficar por dentro de todos os vídeos que vão ser soltos no canal. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima!